Meus irmãos, hoje à noite a gente vai continuar na epístola de Paulo a Filemon. Convido os irmãos já a abrirem a palavra de Deus nessa carta que se transformou numa epístola porque foi lida para a igreja também. Quero fazer a leitura com os irmãos hoje, do versículo 8 até o versículo 11. Deus está nos ensinando através dessa epístola, dessa carta. E hoje continuaremos, eu vou focar mais no versículo 10 e 11, mas vamos ler do 8 ao 11 e assim buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor por hoje termos a liberdade de nos reunirmos com a Tua palavra sendo centralizada em nosso culto. Nós aprendemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Não temos condição de andar neste mundo de trevas sem a iluminação poderosa da Tua palavra para nos mostrar por onde andar. Ajuda-nos, Senhor, que essa noite nós tenhamos mais compreensão disso, para que não andemos tortuosos, por caminhos defeituosos, mas que jamais venhamos a nos afastar de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Instrua-nos, Senhor, essa noite, e que a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, seja aplicada aos nossos corações. Assim nós oramos cientes de que o Senhor nos ouve, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Para aqueles que estão acompanhando essa série de sermões em Filemon, hoje, irmãos, é uma noite especial, porque nós chegamos à primeira e única vez em que o nome de Onésimo, o fugitivo, é mencionado. Então, sendo assim, nós encontramos neste exato ponto da revelação a pessoa que é motivo dessa carta ser escrita. Deus tem nos mostrado, é claro que todo o caminho até chegar nesses versículos, Paulo com seu tato, com o seu cuidado para com Filemon e para aqueles irmãos, ele tem apresentado verdades maravilhosas que vêm de Deus. E hoje nós temos a citação de quem é o fugitivo, sobre quem que Paulo está buscando a reconciliação em nome do amor. Durante esse tempo, o apóstolo Paulo tinha Onésimo em mente e preparava Filemon para a menção desse servo e o pedido que ele estava para fazer, a solicitação em nome do amor. Mas agora, irmãos, chegou o momento de revelar sobre quem Paulo quer falar e solicitar reconciliação. Aqui, irmãos, o versículo 10 está dizendo: Sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Irmãos, de fato, essa é a frase mais crítica da carta. Essa frase aqui. Tudo pode depender de como essa frase, esse versículo vai ser compreendido por Filemon. Se fôssemos pensar no ponto crítico, seria esse versículo, o versículo 10. A ordem das palavras, inclusive no texto original, Paulo seleciona de uma maneira diferente. Se você olhar no original, Onésimo é a última expressão, ele muda totalmente a ordem normal das palavras para Onésimo ficar no final, como se fosse assim o versículo 10, eu solicito-te em favor de meu filho que gerei entre algemas, Onésimo. É crítico, porque agora está sendo revelado sobre quem Paulo vai falar, sobre quem Paulo vai solicitar. Aqui é até importante para a gente, né, irmãos? Quando você está buscando a reconciliação de alguém, nunca fale de uma maneira sem pensar ou sem perceber, com equilíbrio, com tato. Quando você vai falar com alguém, às vezes a gente vai tentar reconciliar e acaba piorando a situação, né? Porque a gente faz meio de forma errada, né? Então você vai chegar para um amigo, eu quero falar sobre o João aqui, que você não está mais falando com ele. Não, espera aí. Eu quero falar sobre uma pessoa que está arrependida. Eu quero falar sabendo que você tem um grande coração. Eu quero falar
sobre uma pessoa que está arrependida do que fez. Isso pode ser difícil de ouvir, mas eu gostaria de restaurar essa amizade. Eu estou falando sobre o João, ou sobre outra pessoa. Então é uma maneira de Paulo falar, pensando sobre isso e entendendo a seriedade do pedido. Para certos assuntos, irmãos, nós temos que tirar os nossos sapatos, os nossos calçados e pisar descalço, sentindo, entendendo melhor a necessidade de como nós devemos fazer. Andar descalço sentindo o terreno do que nós estamos lidando. Então o apóstolo Paulo está falando sobre Onésimo. Ele lembra agora, Filemon, vai ter na memória esse servo fugitivo que tanto causou mal para ele. Versículo 10, então, o apóstolo Paulo está dizendo: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Os irmãos já sabem que Onésimo estava fugitivo. Os irmãos já sabem que Onésimo havia causado males, prejuízos, constrangimentos para Filemon. Mas agora Paulo está chamando esse fugitivo de filho. E ele deixa de ser inútil para se tornar útil. E eu pergunto aos irmãos, o que foi que mudou em Onésimo? Qual foi a virada de chave na vida de Onésimo? Será que foi um curso de reabilitação para ladrões anônimos, para fugitivos anônimos? Será que Onésimo participou de um congresso da virada? Será que Onésimo foi subir uma montanha, vestido de laranja para falar Raul e ver se melhorava? O que aconteceu com Onésimo? Que mudança foi essa que aconteceu com Onésimo? Meus irmãos, Paulo está apontando a poderosa salvação que é capaz de não apenas consertar uma parte da vida de alguém, mas é capaz de trazer uma nova vida à existência. E é por isso que Paulo está chamando Onésimo dessa maneira. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O apóstolo Paulo poderia ter falado de Onésimo de muitas maneiras nesse ponto, mas ele seleciona uma palavra da qual nenhuma poderia ser mais vinculativa, mais cativante do que essa. Nós podemos julgar quão grandiosa essa declaração, imaginando que Paulo poderia ter dito: olha, eu quero rogar por teu servo Onésimo. Mas ele não faz isso. Ele chama Onésimo de filho. Paulo não relaciona Onésimo a Filemon, mas apenas a si mesmo. E isso de uma maneira mais cativante, irmãos. Existem palavras na Bíblia para chamar de filho, mas essa aqui é a mais próxima possível. Uma criança por descendência natural, uma relação vital que segue diretamente as palavras que eu gerei. Esse é o verbo da palavra de Deus para as mulheres que dão à luz. Não havia uma palavra no vocabulário que pudesse expressar com mais força a avaliação de Paulo sobre o novo relacionamento que ele tinha com Onésimo. Não havia uma palavra no seu vocabulário que pudesse expressar com mais ternura a sua própria afeição pelo escravo fugitivo chamado Onésimo. Irmãos, Filemon, ao ler essa carta e pensando talvez em recusar o pedido de Paulo, ele precisaria reconhecer a situação e o relacionamento, e se ele rejeitasse era quase que um insulto para Paulo. Por quê? Filemon estaria se recusando a receber um filho de Paulo. E o significado dessa declaração, irmãos, além de Paulo, além de Onésimo, além de Filemon, está para nós hoje. Ela fala, em geral, de uma relação vital de todos os cristãos, dos crentes uns para com os outros. A Bíblia diz que nós somos a família na fé. Nós somos uma família, nós temos esse vínculo. É um vínculo particular, é um vínculo de proximidade, que une o conquistador de almas àquele que ele conquista. Sabemos que é o Espírito Santo quem convence, mas a pregação, ela traz essa filiação, esse gerar, que é claro que é do Espírito Santo. Irmãos, essa convicção e afeição sempre foram fortes no apóstolo Paulo, em que, escrevendo aos Gálatas, os irmãos conhecem, Gálatas 4,19, onde ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filhinhos, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. No livro de Charles Spurgeon, chamado O Conquistador de Almas, nós temos uma relação com essa visão de um parto demorado, até a formação se tornar evidente na pessoa. E Spurgeon diz que toda a pressa, inclusive para nós conseguirmos membros para uma igreja, ela é nociva tanto para a igreja, quanto para os supostos convertidos. Por quê? Porque no afã de responder uma profissão de fé, podem ser gerados hipócritas religiosos,
que hoje podem estar mais perdidos do que antes, quando afirmaram uma falsa fé, que não tinham de fato fé. Ele até diz que causa grave dano a uma pessoa incluí-la no número dos fiéis, a menos que haja uma boa razão para crer que se trata de uma pessoa realmente regenerada. Alguns dos mais notórios pecadores que conheci tinham sido outrora membros de igreja. Às vezes você vai ver e é isso que acontece. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Para o apóstolo, ele estava plenamente convicto da conversão de Onésimo. Plenamente convicto. Ele passou tempo com Onésimo. Ele confirmou a operação da palavra de Deus no seu viver. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chama de filhos, ele tem esse cuidado realmente paternal. 1 Coríntios capítulo 4, convido os irmãos a abrirem essa passagem. Para uma igreja com seus problemas, mas o apóstolo Paulo reconhece seus filhos ali. E ele diz no versículo 14 do capítulo 4 de 1 Coríntios, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Existe um poder da palavra de Deus que gera. Por isso que ele diz, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Aqui em Filemão está dizendo também, meu filho gerado, né? Um filho gerado. Quando se fala para a proximidade, quando se é no particular, o apóstolo diz para Timóteo, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. O apóstolo Paulo fala para Tito também, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, em Tito 1,4. Então, quando a gente percebe, irmãos, essa relação que Paulo tinha numa prisão romana, o que ele está dizendo? Filemão, Onésimo veio para mim e me ouviu pregar na prisão. Ele ouviu o evangelho aqui na prisão. Ele tem me ouvido enquanto eu ainda estou cativo. E me foi dado como mais um filho no evangelho. Paulo está dizendo assim para Filemão, eu vi esse menino crescer. Eu vi esse menino nascer na fé, se desenvolver na fé, como um filho, se desenvolveu para ser um conforto para mim em minhas algemas. Então existe uma transformação do poder do evangelho. E até existe esse detalhe para nós, irmãos, que é importante. Paulo está dizendo que gerou o Onésimo entre algemas. Entre algemas. Além de Paulo mencionar o conceito de filiação que todos nós possuímos, eu observo aqui outra questão de que a salvação ela ocorre em locais inusitados, em momentos difíceis, em situações emblemáticas, mas ali o poder de Deus é manifesto. Paulo está mostrando a Filemão que a situação dele não impediu o avanço do evangelho e nem tornou inoperante no Senhor. Irmãos, as adversidades não são desculpas para nos eximirmos do nosso dever de pregar o evangelho. É isso que nós aprendemos com um filho chamado Onésimo, gerado entre algemas. Até Filemão iria pensar, Paulo está lá preso, e mesmo assim pregando o evangelho, gerando frutos, e Filemão, né, eu aqui nessa condição, mais confortável, como é que eu posso recusar um pedido desse? Irmãos, isso abre um leque para nós muito importante. Existem possibilidades gigantes de darmos frutos em meio aos problemas que nós vivemos. Ninguém precisa ficar ocioso no meio da adversidade. Quando os servos de Deus estão presos, seu espírito, a palavra não estão. Filhos espirituais podem nascer deles. O cativeiro, irmãos, pode ser libertador para almas que estão presas. A aflição pode ser produtiva. Você se lembra do relato de Atos? Mesmo presos injustamente, após serem espancados, Paulo e Silas não deixaram de adorar, Paulo e Silas não deixaram de testemunhar, Paulo e Silas não deixaram de louvar ao Senhor. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, isso na prisão. E o resultado, os irmãos sabem, depois do tremor, depois das cadeias sendo libertas, o que acontece lá? A salvação, a conversão do carcereiro e da sua família.
Na prisão, Paulo e Silas, espancados, se tornaram frutíferos. Deus os abençoou e assim eles não cessaram de pregar o evangelho, não importa a circunstância. O profeta Jeremias, irmãos, em Jeremias capítulo 20, convido os irmãos a abrirem. O profeta Jeremias, os irmãos sabem, é chamado também do profeta chorão, né? Sofreu muito. Ele ia pregar para um povo que não iria ouvir. E o profeta Jeremias, perseguido, foi preso, passou por necessidades, situações insalubres, mas ele não conseguia calar a mensagem de Deus, mesmo desejando desistir em certos momentos. Versículo 9 de Jeremias 20, ele diz assim: Jeremias, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, aqui é no nome de Deus, devido aos seus sofrimentos e rejeição. Quando ele pensou isso, então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O que Jeremias está dizendo? Eu estou exausto, eu estou cansado, a situação que eu estou vivendo não é uma situação boa. E então, por causa disso, eu até tentei conter de falar no nome de Deus, mas eu não posso suportar, eu não consigo. Se eu disser, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, então a sua palavra arde como um fogo dentro de mim, e eu preciso falar. Não é assim com você? No sofrimento, irmãos, você não consegue conter, você precisa falar ainda do evangelho do seu Salvador maravilhoso. Não importa se você está mal, não importa se a situação está insalubre, não importa a adversidade, você precisa falar. Isso arde no peito do cristão, assim como ardia no peito do profeta Jeremias. Eu te peço, essa noite, coloque isso em consideração. Veja as suas aflições. Deixe Deus ser exaltado durante as suas aflições. Sirva a Deus, ame a Deus, não cesse de falar do livro dessa lei. Não deixe, meu irmão, não deixe os seus filhos se esquecerem que no meio da dor você precisa se alegrar em Deus. Não deixe os que estão ao seu redor acharem que você não tem esperança, porque você tem, e a tua esperança é viva. Ela morreu na cruz e ressuscitou, está à destra de Deus. É Jesus Cristo a tua esperança. Não deixe isso. Preciso colocar em outras palavras aqui, foi bom que Paulo estivesse preso, irmãos, mesmo que apenas para dar à luz a Onésimo na fé, e escrever essa carta que afetaria o pensamento e a ação da cristandade. As nossas próprias dores de morte podem se tornar dores de parto, como foram as de Paulo. Tinha até uma irmã no meu tempo da juventude, que a gente apelidou carinhosamente ela de irmã tudo, porque ela, toda vez que a gente ia cumprimentar ela, né, ela respondia tudo antes da gente perguntar. Então a gente ia falar tudo bem e ela tudo. Antes de eu falar tudo bem, ela respondia tudo. Até agora, quando eu voltei para o sul, ela ainda está lá, uma senhorinha, né? Vamos dizer assim, se arrastando já, né? E agora eu deveria mudar para bombom, né? Porque ela, ela está respondendo antes de eu perguntar. Mas a gente dava, assim, achava engraçado, né, o jeito dela, mas com o passar do tempo, a gente foi conhecendo mais a vida dela, e, irmãos, uma vida de grande sofrimento, uma vida de grandes sacrifícios, uma vida de grandes humilhações, e tudo era bom para ela. Estava tudo bem, ela estava convicta no Senhor, nos humilhava com palavras que depois, você recapitulando a vida dela, você percebe, ela está certa. Antes mesmo da gente perguntar, tudo bem? Tudo. Está bem, eu tenho meu Salvador, eu tenho meu Senhor, Jesus Cristo. Isso nos constrange quando nós percebemos que pessoas em adversidades extremas estão frutificando para a obra de Deus. Irmãos, os países mais perseguidos são os países que mais dão frutos para o Evangelho. A gente sabe disso. As notícias, o avanço verdadeiro do Evangelho se dá em locais com grande perseguição. Então a ideia que limitações, prisões, aflições podem ser férteis, produtivas, isso está em todo o Novo Testamento. Na prisão, Paulo escreveu cartas inspiradas por Deus para que transformassem nações, ganhasse convertidos como Onésimo, fortalecesse as igrejas. João, exilado em Pátimos, ele preso numa ilha, privado da companhia dos irmãos, ele recebe as visões de Apocalipse, as revelações gloriosas de Cristo,
O isolamento virou palco de uma mais intensa visão espiritual. Jesus na cruz, irmãos. No aparente fracasso da cruz, de forma humana olhando, houve a maior vitória da história. Da morte nasceu vida para aqueles que creem em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, que por sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrando todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele te livrou de uma escravidão por toda a vida. Jesus Cristo na cruz. No século XVII, um pastor escocês chamado Samuel Rutherford, em 1636, ele publicou um livro defendendo as doutrinas da graça. Você ficava pensando assim, né? Oh, que beleza, graças a Deus, né? Vamos publicar pela Cultura Cristã, pela Fiel. Mas, irmãos, não foi assim que aconteceu. Isso colocou ele em conflito com as autoridades episcopais da região, daquele tempo. E ele foi chamado perante uma Suprema Corte por escrever um livro sobre as doutrinas da graça. Irmãos, ele foi retirado do cargo ministerial. Foi retirado, não pôde mais pastorear. Ele foi exilado numa cidade chamada Aberdeen, cidade que o Ismael já foi lá, passou um tempo também com a irmã Jamile. E aí a gente se questiona, será que foi uma derrota, né? Uma derrota? Ele mesmo respondeu, indo ser exilado, ele disse assim, que nosso rei seja coroado rei em Sião, por sua graça a perda é deles, a vantagem é de Cristo e da verdade. Por causa desse exílio, irmãos, ele escreveu várias cartas para os irmãos da igreja, para outros amigos, irmãos, com orações, com encorajamento, e elas chegam até nós. Ele dizia assim, faz de mim um cativo, Senhor, e livre eu serei. Força-me a entregar a minha espada e conquistador serei. Uma das expressões que eu acho muito importantes, ele escreve uma carta em sofrimento, preso, e ele diz assim, embora essa honrada cruz, o confinamento dele ele chama de honrada cruz. Embora essa honrada cruz tenha ganho terreno sobre mim, e minha aflição, meus desafios interiores de consciência, por um tempo, tenham sido agudos. Ele lutou de uma realidade como um crente. Senhor, eu estava pregando a Tua palavra. Eu estava escrevendo sobre as doutrinas da graça e estou preso. Então ele diz, por um tempo, estavam agudas dentro de mim. Mas ele continua, agora, para o encorajamento de todos vós, ouso dizer e escrever com a minha mão, bem-vinda, bem-vinda, doce, doce cruz de Cristo, bem-vinda à cruz de Cristo. Isso é o poder do Senhor, irmãos. Entre algemas, gerando, frutificando. O crente adoece. O crente passa por uma aflição e começa a louvar mais a Deus. Testemunhar mais do que antes. Você sabe disso. Você já deve ter passado por isso. Irmãos, como é que a igreja avançou? A igreja estava reunida em Jerusalém. E chegou uma terrível perseguição. Atos 7 mostra a morte de Estevão. E depois disso, essa intensa perseguição, a Bíblia diz em Atos 8:1, que as pessoas, que os cristãos foram dispersos. Só ficaram os apóstolos em Jerusalém, todos os outros foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Versículo 4 de Atos 8 diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E foi assim que Cristo manifestou, inclusive, aquilo que ele disse que a igreja iria fazer. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perseguição que trouxe frutos, e muitos frutos. E hoje estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. A doença te leva a ter mais intimidade com Deus. A doença te leva a testemunhar em hospitais. A doença te faz perceber o que realmente importa, que é a vida eterna, mesmo que a tua vida aqui seja tirada, mesmo que você morra. A doença, a situação apertada gera frutos para você. As algemas de Paulo, irmãos, foram muito produtivas. Nós temos essa carta a Filemão por causa dessa prisão. Então, analise as algemas da sua adversidade e pergunte, Senhor, como Tu queres que eu lhe sirva e honre agora, nessa situação? Faça isso. Não espere passar. Enquanto você está passando por uma grande aflição, uma circunstância difícil, não deixe de gerar frutos, porque é assim que a palavra de Deus nos mostra. Então, Filemão, no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo está dizendo, sim,
Eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Meus irmãos, além de Paulo mencionar o conceito de filhos gerados pela fé, e que a situação dele não impediu o avanço do evangelho, foi frutífera. No versículo 11 nós chegamos a uma comparação entre o passado e o presente. Quem antes era inútil, mas agora é útil para o apóstolo e para Filemão, a ti e a mim. Antes te foi inútil. E a pergunta é, antes quando? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Antes te foi inútil. Irmãos, pelo teor dessa carta, pela geração que ele acaba de falar, esse antes é antes de Cristo, antes da ação de Cristo sobre a vida de Onésimo. Antes. Agora ele é útil porque é nova criatura em Cristo. Ele é útil para Filemão e para Paulo porque essa nova criatura não se assemelha mais com a antiga. Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Onésimo, irmãos, era apenas um escravo, ladrão, fugitivo, mas agora convertido a Cristo, é filho de Paulo na fé e na mesma fé, irmão de Filemão. Ele é útil. A Bíblia diz que em Cristo não há escravo ou livre. Isso não significa que uma pessoa é convertida e a sua condição social muda, que as dívidas são acabadas. Paulo mesmo diz lá na frente, eu pago, se tiver alguma coisa para reaver, eu pago. Mas aqui o argumento de Paulo é que Onésimo tem uma nova posição diante de Deus e do povo de Deus. Filemão tem que levar isso em consideração. E aí eu pergunto, irmãos, nós não éramos todos assim? Escravos do pecado, inúteis para o Senhor, em nossa condição antes de Cristo. Mas agora, em Cristo, somos a obra de Deus. Efésios 2,10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba a transformação de Onésimo, de inútil a útil. Paulo fala de Onésimo como se ele fosse inútil, e agora é útil. Irmãos, isso para mim é um contraste tão grande do poder do Evangelho sobre nossas vidas, irmãos. Porque aqui você começa a analisar mais o que Paulo está apelando. O apóstolo Paulo, ao escrever uma carta para Filemão, ele não deixa de fazer o que ele faz em todas as outras cartas e epístolas. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando do Evangelho. Paulo não esperava perder uma oportunidade para falar do Evangelho. Irmãos, nós sabemos aqui que a inutilidade é estar fora de Cristo. Todos nós, sem Cristo Jesus, somos inúteis. Irmãos, o nosso Senhor falou até mesmo daqueles que cumpriam o seu dever, tentando fazer um checklist, como inúteis. Lucas 17:10 diz, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E quão inúteis, então, devem ser aqueles que nem isso fazem. Nós sabemos o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos, irmãos. Agora, tente compreender o que é essa inutilidade. Não é simplesmente fazer uma coisa ou deixar de fazer para você ser útil. Paulo diz em Romanos 3,12 que a condição do pecador é de inútil. Ele diz em Romanos 3,12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Inútil, irmãos, na Bíblia é tão forte que se compara a condenação. Jesus, ao chamar um servo de inútil, está descrevendo ele como condenado. Mateus 25:30, ele diz, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como você está hoje? Inútil? Não pense que é só fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Inútil tem a ver com estar longe de Cristo. Inútil tem a ver com não ser regenerado e transformado por Cristo Jesus. Nada, irmãos, é realmente proveitoso se não servir ao propósito divino, se não for segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque aqui vem o poder transformador do Evangelho. Paulo está dizendo, ele antes
te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e para mim. Quem outrora era de uma maneira, hoje é diferente. Romanos 6:21, Paulo diz, naquele tempo, antes, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Efésios 2:12, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Naquele tempo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, Onésimo era outrora inútil, mas agora, esse é o poder do Evangelho. Antes nós éramos inúteis, mas agora, quando se manifestou Jesus Cristo para nossas vidas, mas agora, a operação do Espírito Santo está em nós, mas agora, nós somos o povo por quem Cristo morreu, em quem o Espírito Santo habita, mas agora, inúteis antes, mas úteis no poder do Espírito Santo, na conversão, no Evangelho. O pastor André falou antes sobre a palavra, que é inspirada por Deus e útil, né? Ela é tão útil, transformou um inútil em útil. O poder da palavra de Deus. Gálatas 4, versículo 6 diz, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Irmãos, Onésimo, um escravo fugitivo, no final da classe social, fugindo, e seria um fugitivo pelo resto da vida. Mas aqui ele é transformado em filho, filho de Deus, herdeiro. Nenhuma classe foi tão degradante quanto o escravo nos dias de Paulo. No entanto, aqui está Onésimo, um fugitivo inútil, tornado útil. E no versículo 11, então, irmãos, nós percebemos essa comparação entre o passado e o presente. Quem você era antes? Quem você era sem Deus? Como você se declararia? Eu posso dizer, eu era inútil. Você pode dizer isso também. Eu era inútil. Agora, cuidado, não fale isso de você hoje. Às vezes você fica pensando, né? Será que eu estou sendo inútil? Às vezes coloca utilidade no que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A utilidade está alicerçada em quem você é em Deus. A transformação que Deus fez sobre você. O que eu posso dizer aqui também, então? Não confunda ser útil com ser usado. Existe uma diferença aqui interessante para nós. Irmãos, a distinção entre ser útil, transformado, regenerado e apenas ser usado, ter uma instrumentabilidade por Deus ou por pessoas sem transformação interior, isso é necessário de colocarmos. Ser usado, você pode ser momentaneamente usado sem transformação. Pessoas e até animais foram usados por Deus sem consciência espiritual. Não garante salvação, ser usado. Comunhão, frutos duradouros. Ser útil é diferente. Ser útil envolve transformação interior, novo nascimento. A pessoa se torna servo voluntário, consciente de Deus, serve com amor, propósito, permanência. Existe diferença, irmãos. A mula de Balaão, os irmãos devem lembrar. A mula de Balaão. Deus abriu a boca da mula para repreender Balaão. Deus pode usar, irmãos, até um animal irracional para cumprir o seu propósito. Mas, irmãos, eu preciso dizer isso, a mula não se converteu. Até hoje eu não ouvi falar da congregação das mulas de Balaão, né? Não existe isso. Se bem que tem tanto nome para a igreja hoje em dia, capaz de ter congregação das mulas de Balaão. Mas não teve conversão, não houve conversão. O rei Ciro da Pérsia, um edito, foi usado para libertar Israel, mas sem conhecer a Deus. Ele foi usado, mas não teve relacionamento com Deus. O que dizer de Judas Iscariotes? Foi um dos 12. Participou do ministério de Cristo. Quando Jesus alimentou os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Judas estava lá. Judas tomou um pão, começou a distribuir os pães. A multiplicação ele estava lá. Mas ele nunca foi transformado. Ele foi usado no plano de Deus, mas não foi útil para o reino de Deus. Tem uma diferença, irmãos. Já o Onésimo, ele é útil, Paulo está dizendo. Porque ele está falando de uma geração, de uma criação, de uma nova criatura. O próprio apóstolo, ele não era útil até Atos 9, a sua conversão no caminho de Damasco. De perseguidor a perseguido. O apóstolo Paulo, a conversão tornou ele útil de forma eterna.
Irmãos, Deus pode usar qualquer coisa ou pessoa, mas o que Deus está falando para você? Ele quer transformar a sua vida. Utilidade, Deus usa o que Ele quer, mas os seus filhos não são meramente usados, eles são úteis porque são transformados, porque na glória, na eternidade, passaremos a eternidade toda servindo ao Senhor, com alegria, apresentando diante dEle com cânticos. Essa é a nossa vida. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós saímos do perigo de termos uma visão humanizada da igreja. O que eu digo assim? Às vezes você vai encontrar algo parecido com isso. Você vale o que você produz. Se você não serve para algo, você é descartável. Importa o que você faz e não quem você é. Cuidado. Isso é humanista. Isso são relações humanas, são relações humanistas. Mas isso pode ser feito dentro de um contexto de igreja, essa percepção. Pessoas podem ser vistas apenas como ferramentas. Um líder é aceito enquanto entrega resultado. Um músico é valorizado enquanto não erra uma nota. Jovens são explorados por energia, idosos descartados por não servirem mais. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia está nos apontando que Deus vai além do exterior, irmãos. 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse é o texto onde Samuel vai para ungir Davi. Davi era um pastor de ovelhas, pouco usado aos olhos humanos, mas útil aos olhos de Deus. Deus não escolheu o mais forte ou habilidoso, mas o mais alinhado ao coração dele, para ser um rei em Israel. Não confunda ser usado com ser útil. Até mulas foram usadas. E ainda removendo alguns problemas sobre utilidade, eu preciso falar aqui, irmãos, o utilitarismo não é o padrão de Deus. O utilitarismo prega, a sua máxima é que o melhor ato é aquele que produzirá o maior bem-estar médio. Irmãos, isso até o homem pode dizer e achar. Essa lógica pode causar problemas no convívio cristão. O utilitarismo, irmãos, é uma filosofia voltada à ética que avalia com base em funcionalidade, recursos que são práticos para o bem-estar comum, ações moralmente corretas são as que possibilitam uma felicidade de muitas pessoas. Mas aí eu digo, o que falar sobre Maria de Betânia? Desperdiçou um perfume caro aos olhos de Judas. E Jesus disse, ela fez uma boa obra. O utilitarismo diria assim, venda e dê aos pobres. Jesus valorizou o gesto de amor e não o bem-estar médio. Isso é uma questão perigosa. Marta, fazendo muito. Maria, apenas ouvindo. Jesus elogia quem? Maria. O utilitarismo dizia, Maria está sendo inútil, né? Não está sendo usada. Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Irmãos, eu pergunto para vocês, quão usado foi o malfeitor da cruz? Quantas obras o malfeitor da cruz fez? Quão usado ele foi por Deus? Quanto ele pregou o evangelho nas vilas, nas casas, em praça pública? Como? Quão útil foi o ladrão da cruz? Eu digo, ele foi totalmente útil. Ele também ouvirá, servo bom e fiel. O ladrão da cruz, o malfeitor. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Cristo. E isso torna ele útil. Por isso que Cristo diz, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, ele foi transformado em útil pela fé, mesmo sem poder fazer mais nada. Mais nada. Meu irmão, Deus não quer apenas te usar, Ele quer te transformar para que você seja útil de forma eterna. O malfeitor da cruz vai estar servindo ao Senhor na glória, constantemente, louvando ao Salvador maravilhoso que o resgatou naquela cruz. Essa é a maravilha do cristão. 2 Timóteo, vamos abrir a palavra de Deus. Cuidado com esse perigo humanista que às vezes ronda os nossos corações, porque existem percepções que vão além de uma mera análise comum da situação. 2 Timóteo 2. A Bíblia diz assim, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra.
que o texto está dizendo aqui? Que ambos os utensílios são usados, né? Mas o versículo 21 continua: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ser usado, qualquer utensílio vai ser, mas um utensílio útil ao seu possuidor é aquele utensílio santificado, Paulo está dizendo. Por que ele está usando esse recurso de utensílios, de ser usado ou não? Porque a utilidade se está em uma preparação, em uma santificação. Por isso que ele continua dizendo no versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Meu irmão, não olhe para os seus feitos, olhe para os feitos de Cristo Jesus e se purifique, tendo essa viva esperança de que Cristo voltará. Você será útil, permanecerá sendo útil ao se santificar. Não pense assim, como eu devo fazer mais coisas ou crescer mais em fazer mais coisas. Isso pode ser uma visão humanista ainda, mas pense, como eu posso estar preparado, santificado para quando o meu Deus me chamar, eu vou ser útil a Ele. Porque eu vivo para Ele, eu me santifico para Ele, eu fujo das paixões da mocidade pensando nele. Não pensando em ganhar louros, ganhar vitórias humanas, ou ser mais destacado entre os outros, não. Mas porque eu sei que eu devo estar preparado para que o meu possuidor, Cristo Jesus, use a minha vida, porque eu sou útil, santificado pelo poder do Senhor. Se você é filho de Deus, gerado pela pregação da palavra, a sua vida tem um antes e um depois. Lembre-se disso. Antes você era inútil, hoje você é útil, você foi transformado. Você deixou de ser inútil para se tornar útil para Deus e para os seus irmãos. Viva assim, servindo ao Senhor com base na regeneração, na transformação interna do seu viver, glorificando a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele olha, através da palavra de Deus, ele olha para uma situação que não teria reconciliação humana falando, mas ele sabe do poder do Evangelho, e ele apela para isso. Ele sabe da transformação que existe quando Cristo Jesus entra no caminho. Ele sabe que foi transformado quando Cristo entrou no caminho dele para Damasco. Ele sabe que foi transformado quando a luz de Cristo brilhou. Então lembre-se disso. Não viva a sua vida para o antes. Viva para o agora transformado em Cristo Jesus. Lembre-se de onde você foi tirado. O texto da EBF, né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, nós te damos graças sabendo que não seria possível por nós sermos úteis. Não seria possível por nós essa transformação maravilhosa que aconteceu através do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos porque pela fé hoje nós podemos olhar para Ti e Te amarmos e servirmos a Ti de todo o coração. Nós te pedimos que aqui na Igreja Batista de Parquelândia, entre os nossos irmãos, a nossa utilidade se dê além de um pragmatismo ou de fazer coisas com nossas mãos, mas que seja olhando para Ti em tudo que fizermos, Senhor. Que seja analisando a nossa vida à luz da transformação e da nova realidade que somos hoje, sendo novas criaturas através do Teu poder. Capacite-nos, Senhor, a olharmos além de uma instrumentabilidade, mas olharmos para um propósito no reino do Senhor. Que assim seja, Pai, com nossa igreja, com todas as nossas vidas e famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.